15, Lucas capítulo 15, no versículo 12. Lucas 15, 12. Quero mandar um abraço aí para o pastor Tiago, o Quipixaba, Joãozinho, Lorena, Renata, pastora Renata, estão nos vendo aí. Também a Alice, o Queca. Uma hora dessa eles estão na piscina de água quente. Que Deus seja louvado pela vida deles, merecem, trabalhou o ano todo. Está curtindo uma semana lá em Caldas Novas. Pastor Tiago, ele é tão monstruoso que ele falou que ia acordar depois das 10. Falei com ele, você vai ficar sem café todo dia. Café lá tem horário, meu lindão. É monstro sagrado. Um abraço, pastor Tiago. Zitão, não pode deixar de falar, né, Zito? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 12. Lucas 15, 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O que eu vou falar nesta noite é sobre aquilo que eu já tenho dito no decorrer da semana. Faça somente aquilo que Deus te ordenou. Vou repetir. Faça somente aquilo que Deus te ordenou. Não faça nada além daquilo que o Senhor te ordenou. Se você faz além daquilo que o Senhor te ordenou, o que você vai trazer sobre a sua vida são consequências que gerarão tristeza, angústia, amargura, dor e o principal, perda. Não queira perder pelo simples fato de você não obedecer uma ordenança do Senhor. Faça somente aquilo que o Senhor tem te ordenado. Aquilo que o Senhor vai te ordenar. Porque quando eu faço o que Deus não ordenou, preste bem atenção. Quando eu faço o que Deus não me ordenou, eu trago consequências dolorosas para a minha vida. O texto a qual o Senhor me concedeu, ele é muito conhecido, que está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante, vai falar de uma família essa constituída de um homem e de uma mulher. Eu gosto de frisar isso porque nós estamos vivendo dias em que está se tornando muito comum homem com homem e mulher com mulher. Casamento bíblico, viu jovem, viu moça, viu rapaz? Casamento bíblico é entre um homem e uma mulher. É sexo masculino e feminino. Essa é a ordenança do Senhor. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à mulher, e ambos tornarão uma só carne. A ordenança do Senhor para o matrimônio, conhecido entre nós como casamento, é entre um homem e uma mulher. Quando eu sigo a ordenança do Senhor, no matrimônio, que é entre um homem e uma mulher, eu tenho sobre a minha vida o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A mulher será como um ramo frutífero em volta da mesa, os seus filhos como o rebento da oliveira, e eles verão a prosperidade do Senhor de geração em geração. Todo o casal que segue a ordenança do Senhor, ele tem sobre a sua vida essa promessa. Aqueles que não vivem na ordenança do Senhor, infelizmente, estão vivendo ou vivenciarão dias difíceis, ruins, e o pior, não há uma aprovação do Senhor. A palavra do Senhor diz que este casal teve filhos, 2 homens. Diferente de muitos aqui, ou igual a muitos aqui, esse casal era rico. Esse homem tinha propriedades.
esse homem tinha servos ao seu serviço, ou seja, ele tinha funcionários. E a Bíblia diz que um dia, o caçula, o mais jovem, foi até o seu pai e disse: pai, eu quero parte da minha herança. Preste bem atenção. Quando esse jovem vai até o seu pai e pede ao seu pai parte da herança, o que nós podemos entender é que um dia, esse pai, juntamente com a sua esposa, reuniu os filhos e disseram: olha, nós temos tantos bois, tantas ovelhas, tantos porcos, a nossa propriedade é deste tamanho, e eu e a sua mãe decidimos que você, um exemplo, Joãozinho, vai ter a metade, o Joaquim vai ter a outra metade. Isso é de vocês, nós estamos apenas usufruindo, mas quando nós vier a falecermos, então será de vocês. A Bíblia diz, porém, que esse jovem vai, a Bíblia não me diz o dia, mas ele vai até seu pai e pede ao seu pai parte da sua herança. Então, se ele pede parte da sua herança, ele já sabe aquilo que tem para receber. Então, provavelmente o seu pai falou para ele. Porém, o que esse jovem vai fazer não condiz com a ordenança do Senhor. Aquele jovem vai fazer um pedido fora da ordenança do Senhor. Quando eu faço um pedido fora da ordenança do Senhor, eu trago sobre a minha vida consequências. Eu estou achando que você não entendeu. Embora eu tenha direito, não é momento de eu reivindicar esse direito, porque tem direitos que só podem ser reivindicados depois que morre. Aquele jovem não olhou isso. Quando esse jovem ele vai até o seu pai e a sua mãe, ele está dizendo assim: ó, eu quero que vocês morram. Porque uma herança naquela época, embora a lei hoje tenha mudado, só podia ser obtida depois que os pais morressem. Só que os pais estão vivos. E o que o jovem vai fazer? Vai pedir parte da sua herança. Ou seja, ele está fazendo algo que não foi ordenado na lei. E quando eu faço algo que não foi ordenado pela lei, pelo Senhor, eu trago sobre a minha vida consequências. E consequências dolorosas, trágicas, tristes, e em alguns casos gera até a morte. Só que a Bíblia também vai me dizer que o pai desse menino entrega ao menino parte da sua herança. Então o que nós precisamos entender? Que tanto o jovem quanto o pai também errou. E quando há erro, há consequência para os dois. Então eu estou aqui nessa noite para dizer a você: só faça aquilo que o Senhor ordenou. O que o Senhor não ordenou, não faça. Embora você tenha desejo de adquirir agora, se não é tempo, não peça nada ao seu pai, à sua mãe e nem o Senhor, porque a Bíblia diz que para todo propósito existe um tempo determinado por Deus nessa terra. Então há tempo para tudo. Eu não posso chegar perto do meu pai Carlos, da minha mãe Neuza e pedir eles a minha herança. Eu estou dizendo: eu quero que vocês morram, porque a herança que vocês vão deixar para mim é mais importante do que a presença de vocês na minha vida. A Bíblia diz que esse jovem pede. Ele tem um irmão, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem amigos que são funcionários do seu pai, ele tem uma propriedade e agora ele sai de casa. A primeira consequência do não cumprimento de uma ordenança do Senhor é o sair de casa. Aquele jovem vai sair de casa com a sua herança. Ele sai com a sua herança. Pega isso aqui. Ele sai, se for nos dias de hoje, com dinheiro, com carro, com casa, sítio ou fazenda, não importa. Ele sai de casa, mas ele não leva o pai. Porque quando eu tomo uma decisão que não está na palavra do Senhor, vai contra as ordenanças do Senhor, eu perco a presença do Pai. Quantos que você conhece que hoje não estão mais na presença do Pai?
Porque fizeram aquilo que não foi ordenado. Pediram aquilo que não deveria pedir naquele tempo. Mas por pedirem hoje, não frequentam mais a igreja. Não vem mais na casa do Pai, não tem mais o abraço do Pai, não tem mais o direcionamento do Pai, não tem mais o conselho do Pai, não tem mais o cuidado do Pai. Ei, quantos que você conhece, fisicamente, que tomaram uma decisão, que foram embora de casa, e que o Pai, que permitiu ir embora, hoje chora, hoje sofre. Porque esse pai também tomou uma decisão que não deveria ter tomado. Mesmo ele sendo pai, ele deu a herança para o filho. O filho sai, perde a companhia do pai, perde a companhia da mãe, ele perde a casa, ele perde os amigos que ele fez com os funcionários do pai, ele perde a convivência com o irmão e agora ele vai para fora de casa. Indo ele para fora de casa, o que ele vai adquirir além da perda? Ele vai adquirir novas amizades. Porque herança faz isso. Herança atrai novas amizades, porém são amizades interesseiras. Pessoas que ficam perto de você só para sugar aquilo que você herdou. Então até aquilo que ele ganha é para perda. Não vai trazer paz e alegria, vai trazer um pesar. Porque a Bíblia diz que ele, juntamente com os amigos que ali ele fez, gastou toda a sua herança. Por que isso? Porque não fez aquilo que o Senhor ordenou. Quando nós não fazemos aquilo que o Senhor ordena, nós perdemos a presença do Pai, perdemos a herança que o Pai nos deixa, perdemos a presença da mãe, perdemos a presença do irmão, perdemos a casa, perdemos a comunhão, não há mais comunicação, tudo o que nós tínhamos, deixamos de ter. Por quê? Não fizemos aquilo que o Senhor ordenou. Talvez você que está aqui está vivendo isso. E você pergunta para Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu não saio disso? Por que isso não prossegue? Porque você em alguma área da sua vida fez ou está fazendo aquilo que o Senhor não ordenou. Quando eu faço aquilo que o Senhor não ordenou, embora eu deseje, o que eu trago sobre a minha vida é perca, irmãos. A Bíblia diz que ele sai. Saindo, a Bíblia diz que vai acabar toda a sua herança. Olha a perca. Perdeu tudo. Tudo. Os amigos interesseiros foram embora. Agora a Bíblia vai me dizer que ele está trabalhando. Ele era patrão, agora se tornou funcionário. Ele tinha a melhor comida, porque a sua mãe fazia para ele. Agora ele está alimentando a comida dos porcos, juntamente com os porcos. Olha o que é fazer uma ordenança que o Senhor não ordenou. Olha o que é tomar uma decisão fora de tempo, só porque eu tenho direito sobre aquilo que o meu pai falou. Toma muito cuidado com isso. O fato de Deus ter autorizado a você, não significa que é tempo de você adquirir aquilo que Ele autorizou. Toma cuidado, porque aquele pai ali representa o nosso pai carnal e o próprio Deus. Então você precisa entender que aquele pai, como carnal, perdeu o filho, a presença do filho, o carinho do filho, a fala do filho, a companhia do filho, a ajuda do filho. Aquele pai carnalmente agora está dormindo preocupado, não sabe aonde o filho está, nem como o filho está. Aquele homem adquiriu tristeza, aquele homem adquiriu inquietação, preocupação. Sabe por quê? Porque assim como ele, vocês também, quando o filho pede, embora não seja a hora de dar, você dá, e depois você não consegue dormir. Você quer matar uma mãe? Fala a filha: mãe, quero ir para a casa da minha amiga. E lá, eu vou, mãe, eu vou 5 horas da tarde, mas eu prometo à senhora que 8 horas eu volto. Dá 8 horas nada, 9 horas nada, 10 horas nada. Quando chega 11 já está a lágrima descendo. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu vou ligar para a Chiquinha, para a Marinha, para o Pedrinho, e não encontra. Da meia-noite a filha chega. Aí a mãe fica ali,
Porque a filha, agora aquele pai não sabia onde é que o filho estava, nem o que estava acontecendo com ele. E aí? Tudo porque ele cedeu ao seu filho aquilo que não deveria ser cedido. Vocês estão cedendo, mães e pais, aos seus filhos aquilo que não deveria ser cedido. Por isso vocês estão sofrendo. Por isso vocês não dormem. Por isso vocês andam preocupados. Aqui, tem hora que tem que falar não. E tem hora que você tem que falar o sim. Só que você não aguenta a carinha da sua filhinha, né? É menininho de mamãe, é gude-gude de papai, é tão bonitinho. Aí a mãe, que lindo. É a cara do pai. Mas o jeito é da mãe. Senhora deixou, mãe? Deixei, pode ir, meu amor, lindona. E vai. Irmãos, olha o que o Espírito Santo trouxe à minha mente. A minha irmã Vanessa ainda era viva. Eu já namorava com a pastora Edneia, com 14 anos, 15 anos. Sabe o que meu pai falava para mim? Você vai namorar, mas eu quero você 10 horas dentro de casa. Você vai namorar, mas hoje você vai vir 11 horas. A minha irmã Vanessa falava assim, ô pai, vai ter um Senza House, um som na praça, eu posso ir? Pode, você pode ir, mas 10 horas você está em casa. Chegava meia-noite. Quando era na semana que vem, tinha Senza House de novo. Ela, ô pai, eu posso ir? Não, você não obedeceu da outra vez, você vai ficar aqui. Aí, ô pai, eu posso... Olha, eu namorando. Ô pai, eu posso ir lá hoje namorar ele? Pode ir, você chegou dentro do horário. Eu sempre cheguei 10 minutos antes. Sempre. A Vanessa não. Aí eu vou mostrar para você o que ocorreu com a Vanessa. Minha mãe falava, Vanessa, você está saindo demais. Vanessa, para com essas baladas. Vanessa, olha aí, Vanessa, você está trabalhando, depois do trabalho vai para show. Morreu com 21 anos de idade. No acidente de carro, indo para o show. E aí? Minha mãe avisou. Minha mãe avisou tanto que quando nós fomos dar notícia para minha mãe, que a Vanessa, minha irmã, havia sofrido acidente e falecido, sabe o que minha mãe falou para mim, para minha irmã, Ana Paula? Eu já sabia que isso ia acontecer, que eu já tenho avisado ela há muito tempo. Por quê? Porque a minha mãe falava para ela. O que ela deveria ter feito? Seguido as ordenanças da minha mãe para a vida dela. Mas ela não, como muitos aqui fazem, não seguem. E por não seguirem, hoje choram. Hoje fica triste. Ei, irmãos. A Bíblia diz que esse jovem está no chiqueiro, comendo com os porcos. E ele agora vai lembrar. Preste atenção nisso. Ele vai lembrar que na casa do pai, na casa da mãe, ele tinha a melhor comida. Que lá, os porcos eram alimentados por ele. Que lá tinha funcionários. Que lá ele tinha uma cama. Que lá ele tinha um cobertor. Que lá ele tinha uma ducha para poder tomar banho. Tinha a melhor comida. A Bíblia diz que agora ele vai lembrar. E lembrando, ele vai trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Irmãos, o que nos dá esperança é a palavra de Deus. Se eu cumpro com a palavra de Deus, eu terei de volta tudo aquilo que eu perdi por não cumprir uma ordenança do Senhor. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Quando eu reconheço que eu errei, que eu, errando, preciso me arrepender e mudar de vida, aquilo que eu perdi com as minhas decisões, não cumprindo uma ordenança do Senhor, o Senhor devolve tudo de novo. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu errei. Pessoas estão deixando de ter a restituição, por quê? Porque elas não estão reconhecendo mais que erraram. Nós precisamos reconhecer os erros que nós cometemos em nossas decisões. Senão, não haverá restituição. Senão, não haverá restauração. Senão, não haverá reconstrução. A Bíblia diz que aquele pai esperava o filho no portão. Olha a dor desse pai. Eu fico imaginando o remorso desse pai. A dor no coração desse pai. Porque foi ele que cedeu a herança. Não sabe como o filho está.
Não sabe se o filho come, se está bem vestido, aonde está dormindo, não sabe nada. Por quê? Porque cedeu ao filho aquilo que não era para ser cedido naquele momento. É a mesma coisa que eu disse num culto aqui. Pais deixando os filhos dirigirem sem carteira. E depois reclama que o filho está preso. Que a moto foi presa. Que o carro foi preso. Que o policial bateu. Tem que bater mesmo. Não é hora de dirigir. Hora de dirigir é com 18 anos. E tirado carteira. Ei, eu poderia, pela posição do meu pai, eu poderia andar de carro. Se eu fosse o quê? Um mal educado, um que não respeitasse. Mas o meu pai falou, ó, só vai sair com carro quando você tiver carteira. Sabe por quê, irmãos? Porque se me pegasse naquela época na Blitz, eu só ligava para o meu pai. Ele ia chegar de chinelinha havaiana, bermudinha comunzinha, a camisinha dele polo lá, ó. Só ia fazer isso aqui, ó. Ele dizia, ó, é o meu filho, libera aí, por favor, para deixar que eu converse com ele. Mas o meu pai não me ensinou isso. A Karen também não fez isso. A Karen, para pegar no carro, ela tirou carteira. Por isso que ela não me trouxe nenhuma consequência. A Karen, para ir embora, teve o aval de Deus, o meu aval e da minha esposa. Por isso que ela não sofre como muitos sofrem lá fora. A Karen não foi legal, ela foi legal dentro do propósito de Deus. Por que muitos pais e muitas mães estão sofrendo? Porque embora os filhos tenham ido, foram ilegais. Não pode ir lá visitar. Não pode porque não consegue tirar um passaporte, não consegue tirar um visto, não consegue fazer nada. Está ilegal. Se falar que a pessoa está lá, você não pode, vai baixar lá e vai, ih, deu ruim, ó. É da sua família, ó, negado. Negado. Se esse aqui já foi clandestino, quanto mais você. Tuf. Mas o que o pai faz? Cede. Aquilo que não deveria ser cedido. Ô, irmãos. A Bíblia diz que ele está no meio dos porcos. Imagina isso. Imagina você, filho. Sua mãe está aí, né? Se sua mãe estiver aí, seu pai estiver aí. Imagina você deixando de comer a comida da mamãe para comer a lavagem do porco. A sua coberta vai ser o cocô do porco. Meu Deus. O perfume vai ser o cheiro do porco. Meu pai. Tudo do porco, imagina. Talvez você ia querer nadar, você ia nadar no xixi do porco. Está dentro de chiqueira, é tudo porco. Aí. Meu Deus do céu. Por quê? Porque tomou uma decisão errada. Só que a Bíblia diz que ele vai lembrar. E lembrando, sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar de lado o orgulho. Sabe qual que é a dificuldade nossa? É permitir que o orgulho domine sobre aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Deixa de ser orgulhoso. Reconheça que você errou. E se tiver que voltar, volte para onde você precisa voltar. Aquele jovem não deixou com que o orgulho e a soberba mandasse no coração dele. Ele lembrou do pai e começou a dizer, na casa do meu pai, eu não passava por isso. Quantas pessoas hoje que não louvam mais o Senhor, não adoram mais o Senhor, porque tomaram uma decisão errada. E quantos que nesse momento agora estão voltando para a presença do Pai, porque querem a comunhão com os irmãos, querem a comunhão com o Pai, querem comer do pão vivo que desceu do céu e beber da água viva. Quantos? Mas quantos também que não querem voltar mais, por causa da soberba e do orgulho, com vergonha, não acha digno de voltar, mas aquele jovem voltou. Ele lembrou que o pai tinha funcionários, ele lembrou que a propriedade era grande, que ele tinha um irmão, que ele tinha um pai e uma mãe, e que ele tomou uma decisão errada. A Bíblia diz que ele volta, e voltando, o pai desse menino, desse jovem, está na porta de casa esperando. É lindo, irmãos. Olha só como que Deus faz. Mesmo aquele jovem pedindo algo que não era para pedir naquele momento, ou seja, não cumprindo uma ordenança da lei, a Bíblia diz que esse mesmo jovem vai ter a oportunidade agora de fazer o que é certo. Deus está te dando essa noite a oportunidade hoje, de você fazer aquilo que é certo.
Errou ontem, acerta hoje. Errou esse ano inteiro, conserta hoje. E acerta o ano seguinte, se o Senhor se permitir que Ele venha. Aquele jovem, lembra, volta, e a Bíblia diz que o pai está na porta esperando, olha só. E de braços abertos. A Bíblia diz que ele chega, o pai de longe o avista. Aonde não tinha alegria, agora vai ter. Aquele que andava preocupado, agora não vai estar mais preocupado. Aquele que era inquieto, agora vai ficar em paz, amado. Sabe por quê? Porque quando eu confesso e arrependo, eu alcanço a misericórdia. Quando eu faço aquilo que a palavra me ordena, o que vem sobre a minha vida é a restituição de tudo aquilo que eu perdi. Se nós queremos uma restituição do Senhor, nós precisamos reconhecer que nós erramos. Então só faça aquilo que o Senhor ordenou. Se você fizer somente aquilo que o Senhor ordenou, ei querido, você nem vai precisar de restituição, sabe por quê? Porque a bênção vai correr atrás de você. Porque é isso que a palavra diz, que a bênção correrá atrás de nós. Mas por que ela não corre e você corre atrás da bênção? Porque você não faz aquilo que foi ordenado. Olha só, pela manhã eu disse algo e vou repetir aqui. Pedro foi para uma cidade com Jesus. E nessa cidade deveria pagar impostos. E todos queriam pegar Jesus. Chegaram até Jesus, os cobradores de impostos, e disseram aqui, você não vai pagar imposto não? Olha só o que Jesus fez. Ô Pedro, vá até o rio ou o mar, joga ali um anzol com uma isca, porque eu já ordenei um peixe lá, porque dentro desse peixe tem aquilo que nós precisamos para pagar de imposto. Qual foi a ordem do Senhor para Pedro? Pedro, vá, pesque o peixe, porque contém dentro do peixe o valor que nós precisamos para pagar o... Então o que Pedro fez? Seguiu a ordenança do... Agora, Jesus, como Deus que é, Ele poderia fazer o quê? Está aqui o dinheiro. Só que Ele ordenou Então era Pedro que tinha que fazer. Por quê? Porque naquele momento ali, era Jesus também como homem. E como homem, Ele é carpinteiro, não é pescador. Como homem, Ele sabia lidar com a madeira. Pedro sabia lidar com anzol, vara, isca e peixe. Pedro então vai, joga, jogando pega o peixe, abre o peixe, o que está lá? O valor do imposto que deveria ser pago naquela cidade. Eu estou mostrando a você que é só você fazer aquilo que o Senhor ordenou, não inventa. O Senhor falou também certa vez com Pedro, ô Pedro, o que você está me ordenando, o que você está ordenando sobre a minha palavra, Pedro, não fales isso não, sabe por quê? Porque essa noite Satanás pediu para se andar contigo, rapaz. E eu intercedi por você, para que ele não se andasse com você. Agora, quando você tiver fé, aí você vai sim ajudar muitos. Mas por enquanto não. Sabe o que Pedro falava para o Senhor? Eu vou à morte com o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, ó. Não ordene palavra sua sobre a minha ordenança. Porque eu cumpro com aquilo que eu ordenei. Aquilo que eu falei, eu cumpro. Você não cumpre não, viu? Você não cumpre não. Não inventa moda não, viu Pedro? Quando Pedro não quer inventar moda, olha só o que ocorre. O Senhor disse, ó Pedro, eu preciso do seu barco, você me empresta? Pedro disse, empresto. É porque a multidão é grande demais, se eu ficar falando aqui, nem todos vão ouvir, então eu preciso do barco para mim ficar na polpa do barco, e eu vou te fazer um outro pedido, eu posso afastar ele um pouquinho? Pode. A Bíblia diz que Pedro fica no barco, Jesus está no barco com os discípulos, ele começa a anunciar a palavra, e a Bíblia diz que terminou, todos ouviram, o que vai ocorrer agora? Jesus vai ordenar a Pedro, Pedro, afaste mais o barco. O que Pedro faz? Ele afasta o... Qual que é a outra ordem do Senhor? Lança a rede à direita do...
À direita do... Aí é nós, olha nós. Somos nós. Jesus pedindo para nós. Beleza? Ô Luizinho, me empresta seu barco. Para que o senhor quer? O senhor pode esperar um pouquinho? Eu só estou fazendo a comida para a pastora Edneia. Você pode esperar um pouquinho? Eu só vou levar o bidu ali fora. Depois eu até te empresto. Mas você não vai muito longe não, né? O Senhor disse, empresta o barco, Pedro? Ele empresta. O Senhor diz, afasta o barco um pouco. Aí o Senhor, ô Luizinho, além de você me emprestar o barco, eu posso afastar ele mais um pouquinho? Aí eu, não afasta muito não, que esse barco está tão velho. É perigoso o senhor morrer afogado. Somos nós, inventando moda. O senhor pode morrer afogado, eu acho que o senhor não sabe nadar, embora o senhor tenha lidado com madeira, se aparecer um buraco você vai querer tampar, mas é melhor não. Não, Pedro não fez isso. Pedro afastou o barco. Jesus está pregando. Jesus pediu o barco emprestado, pediu para afastar o barco, e Pedro agora está ouvindo Jesus pregar. Se é nós, ia embora para casa, depois voltava para pegar o barco. Pedro ficou. Ouviu a palavra, porque a fé vem por ouvir a pregação. Sabe por que você não faz aquilo que o Senhor te ordenou? Porque você não tem paciência para ouvir a palavra. E quando você não tem paciência para ouvir a palavra, você também não tem paciência para colocar em prática aquilo que a palavra ensina. Pedro ouviu. O Senhor agora, ô Pedro, eu preciso que você afaste mais o barco. Se é nós, o senhor está de brincadeira. Já afastei isso aqui, o senhor está querendo mais? Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de milagre. Não... Ele afastou. Aí o Senhor, Pedro, pega a rede e lança à direita do barco. Se é nós, Senhor, deixa eu falar para o senhor entende de madeira, eu entendo de pescaria, o clima hoje não está para peixe, não tem vento, está meio esquisitoso, baixarioso. Se é nós, sabe o que Pedro vai falar? Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada apanhei, mas conforme o Senhor está ordenando, conforme o Senhor está ordenando, eu jogo por terra tudo o que eu fiz e faço aquilo que o Senhor ordenou. Sabe qual que é a sua dificuldade? É tirar aquilo que você acha que sabe e deixar Jesus ordenar o seu barco. Você não consegue ser inferior a Jesus. Você acha que pode ajudar Jesus. Não, meu lindo, nós estamos aqui porque nós necessitamos de Jesus. Aí sabe o que Pedro faz? Lança a rede. E aquilo que ele não pescou a noite inteira, ele agora vai. Por que ele pescou? Porque ele fez aquilo que o Senhor ordenou. E quando eu faço aquilo que o Senhor ordenou, o que está sobre a minha vida é uma palavra de milagre, meu lindo. Quando o Senhor ordena Pedro a lançar a rede à direita, Ele já ordenou também os peixes que não estiveram lá, a passar está. O milagre acontece quando nós obedecemos às ordenanças do Senhor. A Bíblia diz que Ele pegou grandes peixes que Ele jamais pegou, irmãos. Porque cumpriu uma ordenança do Senhor. Aquele jovem perdeu tudo, se arrepende, volta para a casa do pai, e a Bíblia diz que agora ele vai ter novas vestes. Ele agora vai ter anel, ele agora vai ter sandália, e o melhor, ele agora vai ter uma festa. Se você quer viver dias de festas, ei, faça aquilo que o Senhor ordenou. É só fazer o que o Senhor ordenou, que você vai viver dias de festa, paz, alegria, contentamento, gozo. Meu Deus, não tem nada melhor do que você poder dormir, acordar em paz. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Eu disse aqui na sexta-feira na reunião de liderança, com quanto que eu durmo. Ô irmão, eu durmo, eu sonho, eu ronco, eu não ronco. Meu Deus, se eu acordar uma vez ou outra para ir no banheiro, você está de brincadeira comigo, sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que Ele não dorme, trabalha de dia e de noite. Eu entendo e acredito que Ele cuida de mim, me livra de todo o mal, e que nele não há pesar nenhum, desde que
eu sigo as suas ordenanças. As pessoas hoje estão procurando coaches, pastores ou não, preste atenção. Todos os coaches usam a palavra de Deus para fazer as pessoas se enriquecerem. Você não precisa pagar ninguém para você ficar rico. Só basta você seguir as ordenanças do Senhor. Mas o que você quer? Quer pagar 1.500, 2.000, 150, 300 para ouvir um coach? Ou então querer uma revelação? Preste bem atenção. Não adianta Deus me revelar a sua vida toda se você não executar o que Deus ordenou. O coach está lá ensinando, nós temos o curso aqui, ensina. Se você não colocar em prática, não vai resolver nada. Embora os coaches fazem vocês adquirir bens materiais, que vocês morrerem agora e não vai levar nada. Sabe o que esses coaches estão gerando nas pessoas? Ganância e ambição. Viu? Pessoas querendo a qualquer custo se tornar milionário e bilionário. Meu lindo, biblicamente, nem todos serão bilionário. Milionário, tem que ter pobre. Tem que ter classe média alta, classe média baixa. Tem que ter todo tipo de nível social. Meu Deus, só que vocês ficam tão iludidos, que é um tal de cadeado que abre. É chave do código do presbítero, com não sei o quê, que entrou na gaveta, que a gaveta tinha bilhões. Vai nessa. O que a palavra diz? Se você pegar só isso aqui, você muda a sua vida. Se quiser, Isaías, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser me ouvir. Agora, se não me ouvir, a espada vai passar e vai devorar cada um de vocês. Está escrito. Só que vocês querem o quê? O ouro, carro, casa. Vocês querem fazer de tudo pela vida nessa terra. Só que a ordenança do Senhor não é para essa terra, é para Nova Jerusalém. Por isso você tem dificuldade de seguir as ordenanças. Mas mesmo assim o Senhor deixou que, olha, se vocês fizerem só isso aqui, tudo que os bilionários, tudo vocês terão. O que, pastor? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que o povo faz? Trabalho, ginástica, academia, Mega Sena, Poupa Ganhe, Minascap, não sei o que. E buscar Deus em primeiro lugar. Está aqui na palavra. O Senhor falou para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite, para que quando você estiver indo pelo caminho não tropece. Por que você está tropeçando? Não medita na palavra de dia e de noite. Estão tomando decisões erradas porque não meditam na palavra. O que o Senhor falou para Josué? Medite. Ele meditou, para que ele não pudesse tropeçar pelo caminho. Não tropeçou, fez o povo herdar a terra prometida. E José? Às vezes você quer que uma pessoa dê a você um cargo que você acha que merece. Mas vou perguntar, você está preparado como José estava? Porque Faraó chamou José porque viu Deus na vida dele. E viu Deus na vida dele aonde? Na parte que Faraó precisava. Ô irmão, só vai separar 1/5 daquilo que ganha, aquele que já pratica antes. A pessoa só está vendo a bênção do outro, porque o outro já estava sendo abençoado há muito tempo. Eu oriento aqui, tudo que você ganha, junta 1/5, 20%, mas não, entra aqui e sai aqui. Aí chega no final do ano, quer estar de carro zero, quer estar de casa nova. Não vai estar não, meu lindo, tem que cumprir aqui. Aí sabe o que me chateia? É que chega num período como esse, ou em outros períodos, aí vocês vão lá nos coach, vocês. Né? Agora deu uma melhorada, né? Mas vai lá nos coach, 5.000 conto, para ouvir o cara falar: ó, José foi desse jeito, Maria foi desse jeito, ó, Josué, Moisés também foi assim. Meu lindo, você não precisa de coach não, meu lindo. Você precisa daqui, ó, da leitura. Examinais, pois, as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, estas palavras, que testificam de mim. É só ler, gente. Examinar, examinar. Pastor,
Tem um segredo aí, é o que a palavra diz. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Ó, está aqui, pastor. Pastor, o que eu preciso fazer para me prosperar? A Bíblia diz, aquilo que você sai semeando, com lágrima, com júbilo, voltará colhendo. O que é isso? A Bíblia diz que aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Se eu planto nada, não colho nada. Se eu plantar alguma coisa, eu vou colher aquilo que eu plantei. O Senhor diz, não tem como plantar uva e colher manga. Não tem como plantar maçã e colher abacaxi. Aquilo que eu planto, eu colho. Plantei ódio há 10 anos atrás, agora está reclamando? Está vindo a colheita, meu bebê. Plantou traição há 5 anos atrás, está doendo agora? Plantou, uai. Não é a colheita. Aquilo que você planta, colhe. Plantou mentira, colheu. Olha para Jacó. Mentiu para seu pai Isaac, encontrou com Labão. Mentiu para seu pai Isaac. Agora Labão vai enganar ele como ele enganou Isaac. É só você pegar a Bíblia. Mas o que você prefere? O coach, que usa a Bíblia para ficar milionário. E você, todo endividado no cartão, e não vai ganhar 1 bilhão de um dia para o outro, nem numa semana, não vai, é mentira, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não tem direito de comer. Se não tem direito de comer, vai sair da onde o dinheiro, meu lindo? Mas é tanta ilusão, mas aí aparece um pastor, que vai falar essas coisas, sabe o que eles falam? Não é isso não. Sabe o que eu presto atenção? Que pessoas dão 2 mil, 5 mil para coach, mas não tem coragem de dar uma oferta de R$1.000 na igreja. Mas dá para o coach. E o coach anda de avião. Se o pastor chegar numa van escolar, ele é ladrão. O coach vai lá, dá um ensinamento, casca fora. Pastor está aqui todo dia. É um ligando, minha perna está doendo. Minha cabeça está doendo. Meu marido me traiu. Meu filho é desobediente. Pastor não vale nada. Agora o coach chega lá todo engravatado. Slim fit. Sai de lá com os bolsos desse tamanho, é o meu. Estou mostrando como que é essa geração, irmão. Sabe por que isso? Porque não fazem aquilo que o Senhor ordenou. É só você fazer o que Ele ordenou. Só ler a Bíblia. Executa aquilo que está na Bíblia. Olha para Noé, quem era Noé? Um agricultor. Mas ele fazia aquilo que o Senhor ordenou. O povo todo pecava, mas ele não. O que o Senhor colocou na mão dele? Uma arca para fazer. As pessoas querem coisas grandes, mas não obedecem o Senhor naquilo que o Senhor ordenou. Nunca terá coisa grande. Ele era um agricultor, mexia com lavoura. Pegava tomate, alface, essas coisas. Ao Senhor aqui, você. Por seguir as minhas ordenanças, diante dessa geração pecaminosa, eu agradei de você. Eu quero que você construa uma arca. O Senhor está dizendo assim, você não estudou, não fez faculdade nenhuma, mas a partir de hoje você vai se tornar um engenheiro. Um projetista. Você é o cara agora, viu, Noé? O que ele vai construir? Aquilo que ninguém já havia construído naquela época. É extraordinária a palavra. Iremos para a nossa casa. Amanhã Deus vai colocar situações diante da tua presença, só para ver se você vai fazer o que Ele ordenou. Agora lembre, se você fizer o que Ele ordenou, Ele restitui. Agora se você não fizer, só faça aquilo que Ele ordenou, gente, que dá tudo certo. Deus não vai pedir nem para mais, nem para menos. Ele vai te pedir aquilo que você tem condições de dar e de fazer. Quando Deus pediu a Pedro para fazer, Deus sabia que ele era pescador só. Por isso mandou ele pescar. Deus não mandou outro pescar, Deus mandou foi Pedro. Nem Jesus mesmo foi pescar, foi Pedro.
Você está achando que quando o Senhor te pediu algo, Ele errou quando pediu? Não, primeiro Ele já sabia quem você era, Ele já sabe da sua fragilidade, Ele sabe do tanto de coragem que você tem ou não, e Ele sabe também o que você tem condições para fazer ou não. O problema está em nós, que não queremos executar aquilo que Ele ordenou. Eu costumo dizer aqui e vou repetir, vocês não terão desculpas diante da presença do Senhor, porque tudo que Ele nos pediu, Ele sabe que nós tínhamos condições de fazer. Isso dói, viu? Isso dói, dói, mas dói. Eu fico imaginando eu me apresentando diante dele, vamos dizer assim, e ele falar comigo assim, ó, no domingo, vou falar de hoje, só de hoje. No domingo, você foi lá para a minha igreja, reuni com os irmãos, te fiz pastor, e nesse domingo você não orou, a não ser com os irmãos lá. Você não entrou para o quarto, você não fechou a porta, você não me deu atenção. Estou falando de hoje. Acordei hoje, vim para a igreja, fiz o culto pela manhã, conversei com as pessoas, orei na hora do culto, fui para casa, almocei, tirei um cochilo, voltei para a igreja 4 horas, estou aqui até agora. Aí Jesus volta agora. Você leu a Bíblia só para pregar a palavra. Cadê a comunhão? E sou eu, hein? Fico imaginando você, de boa. Isso eu. E vocês? Está na palavra. Meditar na palavra. Orar, jejuar. Mas vocês não querem. O que vocês querem? O resultado. Resultado sem a ordenança, sabe qual é? É perca. É perca. Porque até aquilo que você ganha, quando você não obedece o Senhor, é perca. Os inimigos só tiraram a herança que você tinha, os amigos, interesseiros, e mais nada. Iremos para casa, amados. Fica de pé no seu lugar. Quero agradecer a presença.